eu acho assim, são diferentes os técnicos, porque o Sampaoli normalmente ele muda a sua escalação de acordo com o adversário. Não é exatamente a forma de jogar, mas ora entra com 2 zagueiros, ora com 3. Nunca repete o time. O Diniz sempre repete o time. Já tem uma diferença básica. O Diniz, o conceito de jogo dele é quanto mais você repetir aquela escalação, aqueles 11 jogadores, mais o time vai ter um padrão. O Sampaoli coloca uma escalação para cada adversário. Embora, como o Juca falou, não costume deixar o adversário se impor. É uma outra situação. Agora, em relação ao Luciano, você falou bem, Tironi, até o São Paulo errou tudo no jogo de ontem e o Diniz errou demais. Ele errou, para mim, na escalação e também nas alterações. E, aliás, a apatia do time em campo se atingiu também ele, né? Atingiu também ele na beira do campo. O Diniz nunca teve tão apático no primeiro tempo. Estava lá, virou rei dos memes e não sei o quê, berrava para lá e para cá. É um pouco daquilo tudo que o Mauro falou, do time virar o alvo, os jogadores subirem um pouco nas tamancas, sobretudo os mais experientes, o técnico subir um pouco na tamanca. Então, foi um choque de realidade ali, né? O São Paulo só é um time interessante quando ele joga o máximo. Ele não é o Flamengo do Jorge Jesus, que pode, às vezes jogar de uma forma mais, assim, tranquila, que as coisas podem sair e algum jogador pode decidir na individualidade. Daniel Alves não é o Gabigol, sabe? Não tem essa... E o técnico do São Paulo, assim como o Jorge Jesus deu a letra o ano passado, que é assim, todo jogo eu vou berrar na orelha desses caras até eles tirarem o máximo, para o Diniz também serve. E ele foi muito mal ontem quando ele coloca o Pablo no lugar do Luciano. Vale lembrar o seguinte, Tironi, esse time atual do São Paulo, ele se moldou numa intervenção, depois uma atuação bizonha contra o Coritiba, empate 1-1. A intervenção foi, vai entrar um zagueiro na zaga, o Bruno Alves, vai entrar um volante no meio, o Luan, vai sair o Pablo e entrar o Brenner. O jogo seguinte a esse foi São Paulo e Atlético Goianiense. Era o primeiro jogo. O Diniz, se não passasse desse jogo, cairia. E tinha um adendo. O Luciano estava suspenso para esse jogo. O que aconteceu? O Pablo foi sacado, o Brenner entrou e não tinha Luciano. Então não jogou Pablo e Brenner. Jogou Vitor Bueno, 4 jogadores no meio de campo e só o Brenner na frente. E vai ser assim que vai jogar contra o Atlético. Não vai ser o Pablo. O Pablo, ele destoa do tipo de jogo do São Paulo. E é curioso, né? Porque ele jogou com o Diniz no Atlético Paranaense. Joga em diversas posições, tá? Mas ele não tem nada a ver com o Luciano. Ele é o jogador que tem menos. O Vitor Bueno mexe menos no time do que o Pablo. E o Diniz ontem optou pelo Pablo, que não fez absolutamente nada. Então, a minha impressão para quarta-feira é que não vai ser o Pablo. A minha impressão. Eu não sou que nem o Juca de apostar os braços, mas eu tenho convicção que não vai ser o Pablo, substituto do Luciano, na quarta-feira. Muito vai bem. Bueno. A gente está falando aqui de... Vocês têm notícias sobre o Luciano ou não? Não, parece uma contusão. Mas vai fazer o exame de ressonância. Mas contusão muscular... assim, esse tipo de lesão... Para o Luciano, se tiver condição de jogar a partida de volta contra o Grêmio no dia 30, é lucro. Porque é assim, lesão muscular é assim. Se tiver uma pequena lesão, que seja pequena lesão, e é na perna esquerda, na perna do chute dele, no músculo do chute. Então não dá para jogar meia boca, né? Então eu acho que o Luciano não joga nem na quarta, evidentemente, nem na primeira partida com o Grêmio em Porto Alegre no dia 23, quiçá no dia 30. Qual?